A paz do Senhor Jesus, minha querida irmã em Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo maravilhoso para edificar a tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? E hoje nós vamos falar sobre Rispa, que está no livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 21, do versículo 8 em diante. Fala sobre Rispa, conta uma parte da vida de Rispa. Rispa é uma mãe cuidadosa, ela foi uma mãe cuidadosa. Rispa foi uma das esposas do rei Saul, uma pessoa pouco falada, mas ela foi muito assim, uma mulher muito admirável pelos seus atos, pelo que aconteceu na vida dela. E Rispa, sendo uma das esposas do rei Saul, com o qual ela teve 2 filhos. E o nome Rispa significa pedra quente, carvão, ou seja, pavimento. Lugar que está ali apaziguando, lugar que está ali sendo passagem. Seu pai se chamava Aia. Ela não era uma largada na vida. Ela tinha uma família. Ela tinha pai. Ela tinha seus filhos com o rei Saul. Muitos têm um conceito errado das segundas esposas, por causa da palavra concubina. Concubina não quer dizer uma amante de alguém ou rapariga de alguém, como assim falam aqui no nosso país, né? Não quer dizer isso. Concubina era uma das esposas de um determinado homem que tinha a primeira esposa e depois as demais esposas eram chamadas concubinas. Era uma mulher direita. Rispa era uma mulher direita, assim como as demais esposas, se quisesse ser também. Tem muita esposa que é a primeira esposa e também não é uma pessoa que faz as coisas dentro da lei do casamento, né? E Rispa era uma das esposas de Davi, de Saul, esposa de Saul, e com ele teve 2 filhos. E depois da morte do rei Saul, aí sim, Rispa ela se casou com o general Abner. O general Abner era um homem de confiança do rei Saul. E com isso, com a morte de Saul, Davi, ele assume o comando como rei. Ele assumiu ali o comando como rei. E na metade do seu reinado, ou seja, na metade do reinado de Davi, ele consultou a Deus. E Deus lhe disse por causa de Saul, porque ele o matou. Ele os expulsou e os matou, os gibeonitas que estavam em Israel. E Josué havia feito uma aliança com eles, para os deixar em paz, viver entre os israelitas. Houve uma aliança. Josué havia feito uma aliança com os gibeonitas diante de Deus. E Saul quebrou essa aliança, fazendo o quê? Expulsando e matando os gibeonitas. Por isso estava acontecendo aquela praga em Israel, por causa da quebra de aliança que Saul havia cometido com aquele povo. E Davi foi lá e consultou a Deus, e Deus contou para ele que seria por causa disso, por causa de Saul. Então Josué, ele havia feito essa aliança para que eles vivessem em paz, né, ficassem lá. Eles não eram os israelitas, eram os gibeonitas, mas eles viviam ali com eles, no meio deles, né? E Saul, ele foi lá, quebrou essa aliança, matando e expulsando os gibeonitas. E eles foram, né? E eles falaram, os gibeonitas falaram para Davi assim: queremos 7 homens mortos da casa de Saul.
queremos 7 homens. Por quê? Porque Davi foi para eles e falou: o que eu posso fazer por vocês? Eu não estou lendo toda a história, porque é longa, então eu estou abreviando. Leia em casa a partir do 21, leia aí na sua casa a partir do capítulo 21 de 2 Samuel. E Davi foi lá e perguntou para eles: o que queres que eu te faça? O que devo fazer para consertar esse erro, para que Israel não sofra tudo isso? E os gibeonitas falaram: queremos 7 homens da casa de Saul. E Davi, ele não poderia ter tomado o filho de Jonatã, porque ele havia prometido para Jonatã que cuidaria do filho dele caso ele morresse, assim como ele morreu. Então ele não poderia dar o filho de Jonatã para os gibeonitas matarem enforcados, porque eles queriam matar enforcados. O que é que ele fez? Pegou 5 netos de Saul, filhos da filha mais velha de Saul, e pegou os 2 filhos de Rispa, com Saul, e entregou nas mãos dos gibeonitas, para os gibeonitas enforcarem. E assim foi feito. Mas Rispa, ela cuidou dos seus filhos até mesmo depois de mortos. Porque depois que os filhos foram mortos, ela pegou um tecido, pegou um pano de silício, a Bíblia diz, pegou um pano de silício, estendeu sobre um penhasco, sobre uma pedra, um monte ali que tinha, e ficou lá deitada ou acordada, de pé, levantada, sentada, não sei, espantando todos os animais que se aproximavam dos corpos dos filhos delas para devorar. As aves do céu, a Bíblia fala, ou os animais da terra. Ela ficou ali, pôs a sua própria vida em risco, mas ela ficou ali dia e noite por meses, até que choveu. Quando choveu, isso caiu nos ouvidos de Davi. E quando a chuva veio, foi sinal, quando a chuva vinha, era sinal que a praga havia findado. E chegou aos ouvidos de Davi que Rispa estava daquele jeito, naquele lugar, vendo seus filhos provavelmente só tinha ali os ossos, porque meses ela ficou ali, meses eles ficaram ali pendurados, até que Davi ficasse sabendo disso. Davi foi lá, pegou o corpo de Jonatã e de Saul também, que estava em outras terras, e sepultou juntamente com o corpo dos 2 filhos e dos 5 netos na cova do seu pai, ou seja, lá na sepultura do seu pai, na sepultura do pai de Saul, do rei Saul. Isso que eu quero falar sobre essa história, para contar o quanto Rispa foi cuidadosa, o quanto ela era zelosa para com seus filhos. Aqueles filhos provavelmente eram homens casados, que tinham talvez filhos, né? Então foram mortos assim, porque eles não eram adolescentes, eles eram uns homens que foram mortos, enforcados pelos gibeonitas por culpa do próprio pai, porque Deus falou que era culpa de Saul que estava acontecendo tudo aquilo. E Rispa deixou tudo para trás, deixou a sua casa, deixou o seu marido, que era casada com o general Abner, mas foi ficar num penhasco cuidando dos filhos mortos. Natureza forte, mulher corajosa, mulher de força. Porque será que você e eu temos esta coragem, temos esta força de ficar olhando, os filhos mortos? Aquela mulher ficou olhando seus filhos mortos, pendurados no madeiro, sinal de vergonha. Porque não foi assim que Cristo morreu? Não foi assim que fizeram com Cristo? Colocaram pendurado no madeiro, por quê? Fizeram uma cruz pendurada. Por que a cruz? Porque Cristo, assim com os braços abertos, formou-se uma cruz, pendurado no madeiro. Para quê? Pregado, na verdade, Cristo.
pregado no madeiro, sinal de vergonha. E Rispa não quis só que os filhos passassem, além daquele sinal de vergonha pelo seu pai, ainda fossem devorados pelos animais. Ela não aceitou isso. E ela lutou, e ela ficou lá até o fim, até que os filhos foram resgatados daquele madeiro e os seus ossos sepultados. Porque imagina ficar lá olhando os filhos entrando em decomposição, se desmanchando ali e ficar só os ossos para depois, aí sim, serem sepultados. Mulher de coragem, mulher zelosa, mulher forte, mulher que não deixou o medo, não deixou a vergonha sucumbi-la, mas ela fez aquilo que ela sentiu no coração que tinha que fazer, cuidou dos seus filhos até o fim. E você está cuidando dos seus filhos vivos? Seus filhos que estão necessitando de um conselho? Sua filha que às vezes quer conversar com você e você não está dando brecha para que ela se aproxime e conte o que se passa com ela para você? E seu filho, mesmo você sendo mãe, você está sentada, você está ouvindo, deixando seu filho falar, desabafar aquilo que ele sente, você está deixando ele à vontade? Ou quando ele começa a falar, quando ela começa a falar, você já começa, não quero nem saber. Não quero saber. Não, não é assim. Você tem que dar liberdade para os seus filhos se abrirem com você, porque você é para ser a melhor amiga deles, não a pior inimiga. Então, abra o seu entendimento, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e ouça as queixas dos seus filhos e os aconselhe a fazer a coisa boa da maneira certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que Deus ensina a fazer e é assim que tem que ser feito. Se é assim que é para ser feito, então faça, não custa. Pode ser pesado no começo? Pode, mas se você se mostrar a melhor amiga da sua filha, se você se mostrar a melhor amiga do seu filho, pode ter certeza que nada mais vai ser escondido de você. É só você ter calma, paciência e ser uma boa ouvinte, uma boa mãe e uma mãe cuidadosa para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E agora eu falo para você, ensine outras mães através deste vídeo, compartilhando ele, curta ele também, inscreva-se nesse canal. Muitas coisas Deus ainda tem para te ensinar. Muitas coisas você ainda tem para aprender através desse canal. Você pode acreditar. Em nome de Jesus Cristo, até o próximo vídeo.